Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou ensinar vocês a pregarem elástico com costura pespontada, tá? De uma forma assim, que eu acho bem fácil de fazer, mesmo que você seja principiante, você vai conseguir fazer, tá bom? Então vamos lá, a aula é uma aula bem simplesinha e bem rápida, vamos lá! Então, meninos e meninas, o que eu já fiz? Eu peguei o elástico, né? Eu tô usando um elástico de 4 centímetros. Eu pus a minha medida de cintura menos 20%, porque esse elástico ele estica muito. Como eu já falei para vocês em outras aulas, o elástico ele tem qualidade. Tem uns elásticos que quando o elástico estica demais, ele não dura muito. Então assim, tem elásticos que são mais firmes, ele estica, mas ele é mais firme. Tem elástico que ele é mais grosso, né? A trama dele é mais grossa. E também é a quantidade, o que determina o elástico? Não só essa trama ser mais grossa, como também essas nervurinhas, esses risquinhos aqui, cada risquinho desse é passado um fio de látex, igual aquele lastec que você prega em roupa, tá? Um fio de látex aqui. Só que quanto mais as carreirinhas estiverem juntinhas, mais fios tem do lastec e mais ele vai ser de melhor qualidade. Quanto mais espaçado, menos fios, menos qualidade, tá? Então, elástico também tem. Esse daqui não é um elástico, é um elástico meio lá, meio cá, né? Ele não é lá essas coisas. Então, ele estica muito, eu coloquei 20%. Se é um elástico mais firme, um elástico de melhor qualidade, você coloca menos 15%, ok? Aí eu pus da minha cintura, né? Eu peguei, sobrepus as pontas e pespontei, ó. Só simplesmente isso, né? Sobrepus e pespontei. Nunca você faz assim, ó, faz assim, costura, porque vai ficar aquela coisa grossa, aquele pedaço grosso. Então, quando você vai emendar elástico, você sobrepõe um em cima do outro e pesponta, tá? Aí aqui o cos para minha calça é retalho, então tá, deu emenda, deu 3 emendas aqui, mas como o elástico vai franzir, as emendas vão praticamente desaparecer. Então, o que eu fiz? Eu emendei, né? Fiz isso aqui, peguei as duas pontas, emendei, virei as pontas uma para um lado e para o outro e pespontei. Para quê? Para não ficar aquela coisa grossa aqui, as costuras viradas para um lado só, porque elas estando abertas aqui, é melhor para o elástico. Se eu não tivesse pespontado, mesmo eu abrindo aqui, na hora que eu pôr o elástico franzir, ele vai jogar as costuras para um lado e para o outro e vai virar uma maçaroca na sua emenda. Então, quando você vai emendar um cos que você vai pôr elástico, faça dessa forma. Costura, abre as costuras e pesponta, tá? De um lado e do outro para elas ficarem firmes, exatamente como você quer, né? Então tem várias formas de pregar elástico numa calça, né? Seja moletom ou etc, um elástico largo. Eu já ensinei várias. Essa daqui, então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer o cos pespontado, tá? Eu vou pespontar o cos. Então a primeira coisa eu vou colocar o cos aqui dentro, né? Essa faixa, o meu cos, tá exatamente a medida da minha calça, que é uma pantacur. Olha que tamanho isso aqui. Uma pantacur simples, eu já ensinei pra vocês, com o bolso por lado de fora, certo? Então, eu vou simplesmente, né, pregar o cos aqui, já com o elástico dentro, e vou pespontar depois. Pode ser feito isso antes, você pode pôr o elástico aqui dentro, pespontar tudo aqui, já deixar pespontado e depois emendar aqui. Eu vou fazer dessa outra forma que, sei lá, me deu vontade hoje de fazer dessa outra forma, assim. Não que ela seja, se é mais fácil, eu acho que a dificuldade é a mesma, tá? Então, primeiro aqui, ó, eu vou pôr aqui, né? E vou embutir o elástico aqui dentro. Ou seja, eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Vou colocar, então tá dando pra ver, eu vou colocar o elástico aqui, ó. Então, pra isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar uns alfinetes. Deixa eu achar meus alfinetes, tô achando que meu alfinete tá aqui. Então, eu vou pôr aqui, ó, nunca ponha costura com costura aqui, ó, se eu pôr costura com costura vai ficar muito grosso, eu vou jogar mais pra cá, tá? Não vou deixar costura com costura aqui, não. Então, simplesmente eu vou pegar aqui um alfinete, só pra me assegurar que eu tenho que dobrar o meu cos aqui. Aí aqui, né, porque o elástico ele vai ser franzido, né? Então, eu vou pregar simplesmente primeiro, né, na calça, sem encostar no elástico, né, sem encostar no elástico. Eu vou pôr aqui assim, porque logo eu vou ter que franzir ele.
Eu vou ter que franzir. Vim aqui, ó. Vou dobrando, tá dando pra enxergar? Tá, né? Vou dobrando, deixa eu pôr aqui mais ou menos aleatoriamente. Depois eu vou tirar os alfinetes. É só pra eu marcar as dobrinhas aqui, assim. Simplesmente aqui, ó, né? Mas por enquanto eu não tô ligando de marcar certinho esse franzido do elástico não, porque como eu falei pra vocês, eu vou firmar ele, né, pespontar ele depois. Eu só tô, me interessa aqui agora é a dobra do tecido pra eu poder colocar no meu cos. Vou dar uma franzidinha aqui assim, puxar ele aqui. Nossa, esse alfinete... Ó, olha pra você ver como que o elástico é ruim, ó. Só de passar o alfinete, tá vendo o que aconteceu? Isso daqui significa o quê? Elástico ruim, né? E alfinete ruim também. Juntou duas coisas ruins aqui. Então agora aqui assim, mais ou menos aqui, é só pra eu juntar as pontas aqui certinho. Isso aqui nem é tão importante, nem precisava alfinetar, mas eu gosto de alfinetar pra vocês visualizarem. Mais ou menos. Não tá certinho com o elástico, né? Aqui, por exemplo, eu vou simplesmente só pra pregar aqui no cos. Aí eu vou pegar a minha calça, vou fechar aqui dentro. É direito com direito. Infelizmente não vai dar pra coincidir costura, as emendas, vai ficar tudo meio lá, meio cá, porque como eu falei pra vocês, eu tô aproveitando retalho pra fazer esse cos aqui. Porque tem um fator importante pra se entender, né? Eu vou até pôr mais pra cá um pouquinho. Entender uma coisa, roupa plus size, né? Sempre dá uma emendinha aqui, outra ali, porque infelizmente o tecido, né, não dá lá essas coisas. Você tem que comprar muito tecido pra não dar as emendas. Então, ó, direito com direito, tá? Ó, o direito da calça, eu vou vestir o cos direito com direito e vou simplesmente só passar uma costura, tá? Vou só passar uma costura. Então, eu venho aqui agora com a minha máquina. Aqui. Melhor coisa que eu fiz foi comprar isso aqui, ó, né? Que é EVA, né? E bem grosso, comprei um EVA mais grossinho pra pôr embaixo da máquina. Evitou que ela ficasse sambando. Eu acho que a minha canelinha tá com pouca linha, mas eu quero aproveitar esse restinho de linha. Então agora eu simplesmente vou costurar em volta tudo. Dou o retrocessozinho. E vou costurar em volta tudo. Não vou prender o elástico. Eu não posso passar costura em cima do elástico, porque eu não vou prender ele ainda aqui, né? Eu vou só costurar o cos. O cos meu tá exatamente com a medida da minha calça, tá? É só isso. O acabamento eu vou dar bem depois. Eu vou até, né? Aqui. Eu só pus isso daqui, ó. Agora eu já vou tirando aqui, porque o que eu preciso é coincidir aqui a dobra. Não preciso do alfinete. E tenho que colocar, né, segurar de que o elástico tá pra lá. Eu vou pespontar ele depois. Mas eu já tô deixando ele dentro do meu acabamento aqui. As costuras não vão coincidir. É só isso que eu vou fazer aqui agora, já mostro o restante. Ó, já tô quase no finalzinho. Aí o que eu fui fazendo? Ó, eu fui puxando o elástico aqui pra deixar ele larguinho aqui pra não me atrapalhar a costura. Então ele já tá todo franzidinho pra lá. Então eu simplesmente agora venho, né? Vou terminar aqui. Coincidindo, coincidir aqui, ó. Tá aqui, o elástico tá aqui. Esse daqui é uma viscose rayon, bem meia boca, que ela desfia pra caramba. Não é aquela assim, né? Meio lá, meio cá, né, gente? Aquela coisa assim, bem... Aí aqui assim. Ó, não vai dar muito franzido, por que razão? Porque eu sou gordinha, sou barrigudinha, e quando a pessoa é barrigudinha, não franze muito, tá? Então agora que tá dando franzido, antes de eu passar as costuras aqui, eu já vou dar um acabamentozinho aqui no... Eu vou dar no overlock. Ó, meninas, eu vou passar no overlock, porque esse tecido desfia muito. Ó, eu vou até explicar por que eu tô pondo esse elástico e por que eu não ensinei a calça anterior.
Vai ter um novo mini curso no segundo semestre. Eu já escolhi as 3 peças. Uma das peças que eu escolhi é um macacão. E eu fiz o macacão com as minhas medidas. Só que eu tinha feito de alcinha, aí eu não gostei. Por quê? Para uma pessoa plus size, a alcinha assim, fina, não fica muito legal. Então eu resolvi mudar o estilo do macacão, porque isso aqui é uma peça piloto, e fazer uma peça piloto de macacão com o ombro mais larguinho, sem manga, mas com o ombro mais larguinho, tá? No mini curso eu vou ensinar várias opções, inclusive isso daqui, transformar o molde em pantacur. E eu não queria, né, eu não vou usar esse macacão, né? Já imaginou eu de macacão? Eu acho que vocês não imaginam, né? Porque não é algo que eu use. Não que eu não goste, eu não acho que fique bem pra mim. Então eu resolvi aproveitar, cortar, né, na cintura e fazer a pantacur pra mim da parte de baixo. Então é por isso que eu tô aqui pregando esse zíper. Aí o tecido já não dava mais pro cos, por isso que esse cos ficou todo emendado. E como eu tô fazendo uma peça piloto, eu escolhi uma viscose vagabundinha, né, uma viscose barata. Porque, gente, viscose é um tecido ótimo pro Brasil, porque ele é fresco, é um tecido excelente. Mas tem um problema com a viscose, ela desfia muito se ela for de baixa qualidade. E ela esgarça a costura se ela for de baixa qualidade. Então uma viscose, essa aqui é uma viscose rayon. O que é uma viscose rayon, gente? Tá vendo? Não sei se dá pra vocês perceberem. Ele tem uns risquinhos assim, de travessado. Isso é rayon. Rayon é a trama. Ela é assim, sabe? Tem esses risquinhos de travessado. Qualquer tecido que tiver esses risquinhos assim de travessado na trama é chamado rayon. Rayon é muito comum essa trama em tecidos de alfaiataria, né? Principalmente alfaiataria masculina, né? De ternos, etc. A maioria dos ternos, os tecidos são rayon. Porque ele fica é questão de caimento e é questão assim, ele é mais chiquezinho. Então uma viscose rayon, ela tem diversas gramaturas. Então, por exemplo, uma viscose como essa, 130 de gramatura, é bem fraquinha. Uma viscose boa tem que ter mais de 300 de gramatura. Aí é uma viscose grossa, uma viscose mais encorpada e uma viscose que vai desfiar menos e vai ser de melhor qualidade. Simples assim. Qualquer tecido, o que determina a qualidade do tecido é a gramatura do tecido, ou seja, quantos fios foram usados para fazer aquele tecido. Então você tem crepe ruim, você tem viscose ruim, você tem, por exemplo, tafetá ruim, você tem zibeline ruim, qualquer tecido você tem ele de qualidade A, B, C, D, E, F, de primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, porque vai depender de quantos fios foram usados na trama. Quanto mais fios, mais pesado é. O que é gramatura? É o peso do tecido, né, por metro quadrado. Então, um tecido de 300 gramas por metro quadrado, quer dizer, 1 metro, o tecido vai pesar 300 gramas. Se ele é 100, ele vai pesar 100 gramas em 1 metro quadrado, certo? Então, é questão de... é o peso do tecido, porque quanto mais fios, mais pesado vai ser. Quando eu faço peça piloto, eu compro tecido, né, barato. Para que eu vou usar tecido caro? Porque eu vou fazer várias peças que eu não uso, né? Muitas peças que eu vou estar fazendo não é para usar. Eu faço com tecidos mais baratos. Eu dou depois as peças, né? Mas eu faço também, por exemplo, eu compro também tecidos de boa qualidade para fazer peça piloto quando ele exige. Eu preciso ver aquele caimento daquela peça num tecido de melhor qualidade, que vai ser o produto final. Mas quando eu vou testar um molde, agora eu tenho que dar uma puxadinha nesse elástico, ele tá aqui. Tem que vir fazendo assim. Entenderam? Isso é importante vocês saberem, gente. Quando vocês forem comprar um tecido, sempre pega, vamos supor, aqui é o tecido, né? Então esse aqui é um popelinhozinho. Faz assim, ó, tá vendo? Ó, faz lá na barra, não tem o corte? Eles lá não cortaram o tecido? Pega a barra do tecido lá na loja e faz isso aqui, ó. Ó, não desfia. Ah, então ele não vai esgarçar a costura, ele não desfia. Isso já é uma boa qualidade, tá? Aí outra coisa, faz assim no tecido e olha o teu dedo. Ó, esse tecido sai tinta.
Eu comprei esse tecido para peça piloto porque ele tava bem baratinho. Mas ele sai uma tinta. Menina, eu fiz uma peça piloto dele. Eu acho que vocês viram. Tem uma aula aí que eu fiz essa peça piloto. E eu caí na besteira Caí na besteira não, né, gente? Não é besteira. Fui lavar depois, né? Eu usei, fiz pra mim. Meu Deus, mas saiu tanta tinta, tanta tinta. E isso não dá pra você ver. Não vai estar escrito que o tecido sai muita tinta. Sai muita tinta porque não foi usado fixador nos fios, na fabricação dele, né? Fixador da tinta que foi usado na estampa. Fixador é caro. Na época da pandemia, a maioria dos tecidos estavam sendo feitos no Brasil sem esse fixador. Estava saindo muita tinta, tricoline, popeline, né, que é tingido. Por que razão? Porque era importado. Vocês lembram que a pandemia ficou tudo, não vinha, né, não chegava. Porque não parou só o Brasil, né, parou o mundo, né. Então essas coisas que vêm da China, produtos químicos principalmente que vêm da China, não vinha, né, não estava vindo. Aí o resultado que deu nisso, vários tecidos sem fixador, né? Aí sai tinta. Então, sim, um tecido, né? Ele sai tinta. Por que que ele sai tinta? Por causa disso, né? Deixa eu ver se tem aqui uma coisa, não tem. Então, ó, praticamente, ó, tá pronto aqui. Então, quando a gente é gordinho, ó, não franze quase nada, né, gente? Eita, meu quadril é quase igual à minha cintura. Então vai franzir pouco. Então você, né, agora você pega, você faz isso aqui, ó, estica e solta. Estica de novo e solta, porque aí ele vai ficar o franzido direito. Agora eu vou pespontar, né? Eu poderia deixar assim, eu acho até mais chiquezinho. Eu simplesmente viria aqui, eu já até ensinei pra vocês. Passaria uma costura aqui, passaria uma costura aqui, passaria outra aqui, e passaria outra aqui para segurar o cos. Mas eu já fiz isso, eu já ensinei vocês a fazerem isso, né? Eu já ensinei. Ó, ela ficou uma calça bem legal, sabe? Calça pantalona com gancho bem grande, tá? Ficou legal no meu corpo, eu gostei. Um gancho bem grande, porque calça, todo macacão tem que ter o gancho grande, né? Por que razão? Uma coisa é você tá com a calça aqui, outra coisa é você sentar, aí o teu bumbum faz isso aqui e a calça puxa pra baixo. Como essa peça tá emendada no corpo, vou explicar. Então, ó, meninos e meninas, eu vou explicar o porquê que o macacão tem que ser a altura do gancho maior. Se eu tenho a menina, ela tá de calça comprida, bonitinha. Se ela senta, o que que acontece com a calça? Ela desce, certo? Quando é calça, não tem problema. Você vai sentar, ela vai descer um pouco aqui atrás, não tem problema nenhum. Mas se é macacão, ó, então vamos supor, o macacão, a parte de cima tá emendada na parte de baixo. Vou emendar aqui assim, pra vocês entenderem, ó. Tá assim. Aí o gancho aqui tá certinho, você quer a calça certinho, você quer o gancho certinho aqui, ó, não é? Aí o que que acontece? Você vai sentar, só que aí quando você vai sentar, a calça ou ela vai entrar no teu bumbum aqui e vai rasgar, ou ela vai puxar a blusa pra baixo. Olha como que ela puxou a blusa pra baixo. A blusa tava aqui, olha, veio, puxou pra cá, tá vendo? Por quê? Porque quando você senta, você puxa o tecido pra cá na hora que você vai sentar. Por isso que a altura do gancho de macacão ela é maior. Por isso que não tem como você fazer um macacão com a altura do gancho certinha. Porque você vai ter que ficar só em pé, não tem como você sentar. Quando que o macacão tem o gancho certinho no corpo? Quando ele é feito de malha, porque a malha vai esticar e vai puxar pra baixo mesmo. Então aí não tem tanto problema, né? Aí tem que ser um macacão de malha ou com tecido que tenha muito stretch, né? Muito elastano, tipo bengalinho, por exemplo, né? Que seria outro modelo. Então vamos lá, entenderam? Vamos aqui ao pesponto do meu cos. Então eu vou começar a pespontar o cos pela lateralzinha, né? Que se tiver costura vai ficar na lateral. Quer dizer, vai ter costura, lógico. Vai ficar na lateral. Eu simplesmente agora, eu faço isso aqui, estico ele bem e eu marco aqui agora, porque eu não quero que saia do lugar. Eu não quero o elástico todo torto. Vou marcar aqui. Vou marcar aqui. Gente, isso aqui é a mesma técnica que eu usaria pra pôr no moletom, tá? Aquele cos todo pespontado. Quando você vai fazer em tecidos assim, é mais fino não pespontar, né? Mas não tem problema nenhum pespontar.
porque ele dá uma certa firmeza, né? Então vamos lá. E eu prometi que eu ia ensinar pra vocês, então eu vou ensinar. Aí eu venho aqui com a minha máquina e eu vou simplesmente prespontar, né? Já tá marcado aqui, eu vou esticar. Estico com os dois dedinhos aqui. Posiciono a agulha, vou dar um pé de máquina na... Tiro o alfinete para não passar em cima dele. Agora, certifico que as linhas estão para cá. Deixa eu achar o pedal aqui. Dou um pescoço, outro para lá e eu vou seguir um pezinho de máquina, né? Então aqui, ó, tá o alfinete. Vou esticando e por igual. Vou, né, esticando por igual. É importante colocar os alfinetes para o elástico não ficar assim, ó, um lado franzir menos, outro franzir pouco, tá? Então é importante você marcar a tua calça com os alfinetes para segurar aqui o tecido, ele não sair do lugar. Isso é importante, tá? Ah, vou fazer sem alfinete. Não, não faça não, ó. Franzido tá por igual, eu vou segurar aqui e vou esticar. Vem aqui, né? Aqui já tá o alfinete segura. Segurando lá e cá, né? Tiro o meu alfinete. Aqui, ó, vou pegar aqui nesse meio, né? Franzidinho por igual. Naquela calça do outro mini curso da Camila, eu acho que eu fiz diferente, eu nem lembro, gente. Porque lá foi feito, gravado no estúdio. Me dá um estado de nervo, eu fico nervosa, sabe, quando tá gravando? Porque é muita gente olhando, muita câmera. Então eu fico assim, com... Ai, nossa senhora. Aí parece que eu nem vejo o que eu fiz. Né? Nem assim, ah, nossa senhora, como é que foi? Eu vou no automático, então eu começo a pensar assim, tem ninguém aqui, tô sozinha, tem ninguém aqui, tô sozinha. E vou falando sozinha comigo mesma. Agora eu tô fazendo aqui. Falando sozinha comigo mesma, né? Vocês estão aí, né? Mas eu não tô vendo vocês, né? Espero que estejam todas bem. Gente, a gente vai envelhecendo, você vai percebendo que a coisa mais importante pra tua vida é a saúde. Você estando com saúde, a tua família estando com saúde, tudo caminha, né? Mas quando você tem algum problema de saúde na família, as coisas ficam mais difíceis. Então, se estão com saúde, valorize, porque não é para sempre, tá? Infelizmente não é mesmo. Saúde não é para sempre. Agora eu vou aqui, ó, vou dar mais um pé de meia aqui, né? Eu vou pôr mais um pouquinho mais embaixo. Vou fazer aqui, porque eu vou fazer só essas duas costuras. Ou eu posso aqui também depois apespontar aqui embaixo, mas eu não tô querendo não. Vou fazer só mais uma carreirinha aqui, ó. Então por isso eu coloquei no meio, entre essa distância e essa. Agora, gente, já tá costurado aqui, né? Agora fica fácil. Então, gente, eu vou ensinar, tá? Fazer a calça, pantacuro, macacão no próximo mini curso. Vai ter blusa, vestido, macacão e pantacuro. Vão ser 4 peças. Então, eu consegui desenvolver um modelo de macacão que veste bem magrinho e gordinho. Todo mundo. Isso significa que eu fiz vários modelos de macacão até achar um que ficasse bem em mim e em uma pessoa magra, ou seja, uma pessoa gordinha e numa pessoa magrinha. E procurei fazer uma modelagem bem fácil, vai ser uma modelagem bem fácil de fazer, uma costura fácil também. Que é para todo mundo que está mesmo iniciando consiga fazer, né? Não era nem pra eu estar falando, né? Esse aqui é lá pra coisa, era pra ser segredo, eu tô aqui falando. Eu sou muito bocuda. Aí dá tempo de vocês darem opinião. Ah, eu não quero não. Eu queria que você ensinasse isso, isso, aquilo. Vocês escrevem aí no comentário.
né? Então, meninos e meninas, está finalizado o elástico, ó. O elástico pregado aqui na pantacur, né? O avesso ficou assim, né? Eu usei, como a minha linha de overlock desse verde aqui não tenho mais, eu usei, assim, uma coisa que você pode usar em linha de overlock, para você não ter que ficar trocando, é uma linha, ela é nude, assim, quase que um fio invisível, mas ela é nude, né? Ele é mais clarinho assim, não é branco, né? Não é totalmente branco, mas ele é mais assim, meio beijinho clarinho, né? Meio nude, né? Essa daqui não é, tá? Mas essa linha, ela fica praticamente transparente nas suas costuras. E ó, tá vendo? O elástico ficou bem pregadinho, ó, ficou bonitinho, uniforme. Do lado de cá ficou assim, né? Eu acho mais fácil fazer dessa forma quando vai pregar elástico com costura. Eu colocar ele por dentro, pregar aqui, né? Deixar ele solto por dentro, depois esticar, depois passar as costuras e, por último, finalizar com o acabamento no overlock, tá? Ou fazer o contrário. Pôr ele aqui, né? Antes de passar a costura, finaliza já o overlock e depois vem e pesponta, tá? É uma forma boa para se pregar em moletom e moletim. Então tá aqui finalizado. A aula de hoje foi essa. Eu sei que é uma aula muito simplesinha, mas meu tempo tá corridinho, então, né, foi o que deu para eu fazer hoje para vocês, né? Espero que vocês tenham, que tenha sido útil, né? Não precisa nem gostar da aula, desde que tenha sido útil para você, eu já fico muito satisfeita. Tchau, tchau para vocês e até a próxima. Se cuidem, fiquem com Deus, tá?